sabia que esse tema chamava tanta atenção de vocês. Então, acho que existe uma ligação muito íntima. Bom, mas o que vocês conhecem sobre dragões? O que é isso? Aquele ser mitológico? O que é isso? O que para vocês é esse ser aqui? É mais mitológico, porque é difícil saber. Existe realmente a questão mitológica aí, mas a base da mitologia é a origem que é um pouco mais anterior à parte mitológica nossa. A mitologia ela veio depois, com os gregos, fenícios, ela veio bem depois. Lendas também, Bem depois. Vou falar um pouquinho sobre esses seres. A nossa base, né, de consulta, nós nos baseamos basicamente nesses textos aqui. Não sei o quanto que vocês já leram sobre esses textos. Tá? Essa é uma base que serviu para a gente ter uma noção um pouquinho melhor do que está acontecendo com esses seres. O livro do Ranieri, não sei se vocês já leram, que é o Abismo. Tá? Ele nos dá uma noção bem detalhada de como funcionam as profundezas. O Roger aqui, o Faraday, ele fala do Erg, né? Que é um planeta que existia no nosso sistema solar, que infelizmente foi explodido, né? Por causa desses senhores aqui, por causa deles. O Robson Pinheiro também, na trilogia, que é esses 3 livros, que é a Legião, Os Senhores da Escuridão e a Marca da Besta, ele também trata bastante sobre esses seres. O Roger Bottini, esses 2 textos aqui, tanto na Atlântida, no Reino da Luz e no Reino das Trevas, ele fala bastante também desses seres, dos dragões, o quanto que eles influenciaram, inclusive, para a destruição da própria Atlântida. E o Wanderlei Oliveira também tem um livro chamado Os Dragões, também ele trata bastante desses seres. Soltou o mouse, então. Você gostaria de ter um dragão de recordação? Diamante no lodo, né? Quer dizer. Aqui só um pequeno apanhado, né, de cada um dos textos, que é só mais um resuminho do que o Abismo fala com relação aos dragões, tá? Mostra uma panorâmica lá do fundo do nosso planeta hoje, né? Como é que é lidado com isso, como é que esses dragões são tratados lá embaixo. A interferência hoje da espiritualidade superior sobre eles é muito pequena, não existe esse contato com eles, existe mais uma contenção, mas contato direto com eles não tem e não é permitido. A ação deles é muito violenta, tá? Eles hoje possuem uma deterioração muito grande do corpo astral deles, eles não têm mais um corpo astral, eles perderam o corpo astral porque eles impediram que a reencarnação fosse colocada para eles. Eles se seguraram, né? Com isso o corpo vai deteriorando. Chega num ponto que eles perderam o corpo astral. Então basicamente é o corpo mental deles que funciona e funciona a todo vapor. E é aí que está o grande problema, né? Então por que são chamados de diamante do lodo? Porque a gente já vai ver, só um minutinho. Tá bom. Aqui com relação ao Erg também, que é um dos grandes motivos pelo quais a gente tem essa designação de dragões. Eles saíram desse planeta, ou melhor, explodiram o planeta, e aí por uma questão de desintegração de todos os corpos físicos, tanto dos que existiam nesse planeta, quanto que aqueles que invadiram o planeta, eles perderam a forma física. E aí ficaram vagando por algum tempo, até que foram mandados para alguns planetas, né? Eles passaram por alguns planetas, foram para Marte, Júpiter, até Vênus também passaram, e nenhum desses planetas eles se adaptaram, e aí acabaram vindo todo mundo para cá. E está todo mundo aqui junto, tá? Nós temos basicamente 2 tipos, não sei se eu coloquei aqui, que são os Morgs, aqui ó, são os Morgs, que eram os habitantes do planeta Erg, tá? E com essa invasão se destruiu o planeta e eles vieram tudo para cá. Esses Morgs, na verdade, que deram origem aos dragões. Eles que são os dragões, na verdade.
Aqui no livro Legião, né, e os Senhores da Escuridão, também o autor fala bastante sobre as profundezas, como eles são tratados lá embaixo, como eles são, como eles montam, né, todas as suas estruturas, os seus exércitos gigantescos. Alguns desses dragões, eles têm afinidade com magos negros, porque os magos negros eles têm origens um pouco diferente. Dependendo da origem desse mago negro, ele tem afinidade com o dragão. Dependendo da outra origem, ele é exatamente o oposto. Ele não aceita o dragão como sendo um líder deles. E aí existe uma certa disputa, né, de território, disputa do planeta. Aqui na marca da besta também ele trata um pouquinho sobre isso. No outro livro, que é Atlântida no Reino da Luz, também ele dá uma panorâmica um pouco mais de Atlântida, né? E depois ele vai explicando um pouquinho mais o que acontece com a intervenção dos dragões. Então, nesse livro aqui, os dragões, a participação dele é pequena. Mas no outro livro que ele trata, né, que é No Reino das Trevas, aqui tem uma intervenção muito grande dos dragões. E houve uma guerra dentro da própria Atlântida, né? Houve uma certa divisão entre duas raças, a raça vermelha e a raça branca. Isso que causou a destruição daquele continente, pode-se dizer assim, aquela ilha enorme, com o afundamento dela. E os dragões estavam por trás disso daí. Uma parte dos magos negros tem origem na Atlântida, aqui, ó. Uma parte dos magos negros tem origem aí. Uma parte. E no livro Os Dragões mesmo, né? Aqui ele também dá uma consolidada, né, de tudo que das ações que os dragões têm perante a humanidade, e mostrando muito forte qual é a intenção dos dragões. Tá? Os dragões eles têm a intenção de destruir o planeta, explodir o planeta. Tá? Essa é a intenção prática dos dragões. Diferente dos magos negros. Os magos negros não querem destruir o planeta. Não são piores os magos negros? Não é pior, os dois são ruins. Não vai nem para um lado nem para o outro. Os magos negros querem manter o planeta, porque se mantém o planeta como o planeta está hoje, eles têm pleno domínio sobre nós. É isso que eles querem. Isso é os magos negros. E os dragões, eles não querem isso porque eles literalmente estão presos no planeta. Então eles acham que se explodir o planeta, aí eles conseguem se libertar da prisão. E aí volta para onde? Voltaria para o planeta deles. E eles fazem de tudo para destruir o planeta. Aí coloca algumas ideias em alguns ditadores, alguns caras meio estranhos aí, para ir lá e apertar um botão. Influenciando esses países. Não sei, são uns caras meio estranhos aí. Porque a intenção é destruir, é literalmente explodir o planeta. E aí eles se libertam da prisão e voltar para onde eles querem. Então são duas filosofias um pouco diferentes. E os dois dominam toda a parte das trevas, e dependendo da nossa vibração, a gente alimenta alguma coisa que eles usam como poder muito vigoroso sobre nós, que a gente chama de Sol Negro, que fica no interior do planeta. E nós alimentamos isso com as nossas raivas, as nossas iras, as nossas dificuldades de lidar com o próximo. A gente alimenta esse sol negro que está lá embaixo, que é daí que eles tiram todo o poder deles para atuar com a gente mesmo. Ou seja, a gente dá combustível para eles. E a gente tem que ser um pouquinho o quê? Um pouquinho mais bonzinho, né? Não é assim? A gente consegue ser um pouquinho mais bonzinho? Depende muito da nossa vontade. Aqui só falando um pouquinho mais dos dragões, essa origem deles, né? É muito interessante a origem básica deles. Eu acho que dá até para montar um esquema. Eu tenho um esqueminha aqui depois que mostra melhor isso daqui. Então, existia uma raça, né, que tentou invadir esse planeta Erg, né, que a gente chama de Morgues. Eles tentaram invadir esse planeta para tomar conta do planeta também, e usar todo o poder que eles tinham na época, tanto tecnológico quanto o poder mental deles, para dominar o planeta inteiro e tornar esse planeta como escravos. Eles já estavam fugindo do planeta deles, porque o planeta deles estava muito ruim, estava com alguns problemas com relação ao sol deles lá,
Então estava meio exaurido. Então eles estavam procurando outras colônias, né, para colonizar e usar essas colônias como escravos deles. Só que não deu certo, né? O planeta que eles tentaram conquistar, o pessoal de lá segurou eles e acabou havendo uma explosão no planeta inteiro. Aí o negócio pegou, né? Quer dizer, os habitantes do planeta mais os invasores perderam todos os corpos. Ficaram soltos. E aí passaram por alguns planetas, né, para ver se eles se adaptavam para novo ciclo reencarnacionista e tudo mais. Só que nenhum planeta deu certo. Estão vagando? Ficaram vagando. Aí se concentraram tudo no planeta Terra. Vieram tudo para cá. Bem aqui eles. Todos eles vieram para cá. Quanto tempo? 800 mil anos. Caramba. Faz pouco tempo. Essa data são 800 mil anos. Essa invasão aconteceu nessa data, né, e nós tivemos um fato muito mais forte que aconteceu em 200 a 252 milhões de anos, que foi a explosão do planeta. Então o planeta explodiu há muito tempo atrás. Ficaram vagando, foram para Marte a princípio, depois foram para Júpiter, depois foram para Vênus. Isso daí demorou alguns milhares e milhares de anos, até que acabou vindo todo mundo para cá há 800 mil anos atrás. Essa é a... Muitos de nós somos filhos deles, inclusive que está nessa sala. E fora da sala também. Tem um monte. Mas isso é uma outra história. Os habitantes do planeta Erg a gente chama de Maldex. Maldex. É. Até existe o mal. Aqui, só para vocês verem, né, nosso sistema solar, o Erg ficava aqui, ó, entre Marte e Júpiter. Ficava aqui no meio deles. Tá. Hoje não existe o planeta, mas existe um cinturão de asteroides aqui. Um monte de pequenas rochas, pode-se dizer assim, que fica girando aqui em torno do Sol, onde era um planeta. E essa explosão não afetou os outros planetas? Sem dúvida. Teve sérios problemas. Júpiter nem tanto, porque Júpiter é muito grande, né? Aqui não está na escala, né? Júpiter é um planeta gigante. Então ele não sofreu muita influência, mas as luas de Júpiter mexeram muito. Agora Marte teve muita influência, a própria Terra também teve muita mexida. O próprio eixo da Terra teve umas viradas aí esquisitas, tá? E todo o sistema aqui foi afetado, com exceção de Júpiter, que é muito grande, então a afetação dele foi menor. Mas os outros planetas, todos deles tiveram sérios problemas. Esse tamanho aí. Hoje esse cinturão aqui, tá vendo? Aqui é uma visão panorâmica do cinturão, tá? Como é que ele roda. É ele aqui, ó, o cinturão. Essa é só uma outra visão panorâmica de... Existem mortes que participaram da invasão? Não existe morgue bonzinho. Não participaram da invasão? Não existe morgue bonzinho. Um planeta inteiro veio para colonizar um outro planeta. Colonizar nada, é migrar, né, para um outro planeta, porque o planeta dele estava morrendo, né? Então veio em grande escala e invadiu. E tomou, né? Só que tinha uma resistência que não aceitou. Aí o negócio pegou. Antônio, o que me intriga, eu começo a pensar sobre isso, até os magos negros, que o objetivo deles é dominar, é até compreensível. Agora, os dragões, com todo o seu desenvolvimento mental, com todo o conhecimento que eles têm, é evidente que eles devem ter a percepção de que esse tipo de conduta não tem futuro, que eles não conseguem sair dessa prisão mesmo implodindo o planeta. Eu fico pensando que se eles têm esse alcance, se eles têm esse corpo mental brilhantemente desenvolvido, porque senão eles não teriam esse grande domínio, eles não têm essa percepção de que é
infrutífero qualquer tipo de tentativa deles de sair daqui destruindo o planeta. Eles sabem que o corpo astral deles já foi, o corpo astral já foi, e cada vez mais eles ficam mais confinados. E eles não têm essa percepção. Bernardo, você já ficou preso alguma vez? Que você se lembre, pelo menos? Nem na barriga da mãe. Nem na barriga. Todos nós que nos sentimos presos, a gente não gosta muito dessa situação. Qual é a intenção nossa se você está preso? É ficar quieto na prisão? Aceitar aquele cárcere? Aceitar aquelas restrições violentíssimas sobre nós? Nenhum de nós aceita isso. É inerente ao ser humano não aceitar o cárcere. Eles mesmos não tendo o corpo físico ou o corpo astral, no caso, tá? A mente deles está presa na Terra. Eles não conseguem sair da Terra. Existe uma malha, né, de energia que impede que a manifestação mental deles saia da Terra. Não permite. Eles sabem disso. Então, como é que eu saio dessa prisão? Se não tem porta para abrir, o que eu posso fazer? Eles, eu imagino que eles teriam percepção de abrir outro tipo de porta. Entende? Eles estão tentando, mas não conseguem. Toda vez que eles vão conseguir, acontece alguma coisa que não dá. É uma questão só de mudar de postura, de ver como se eu não consigo sair dessa prisão, que é uma prisão de segurança. A única alternativa deles hoje é destruir a prisão. Eles não têm outra alternativa. Existem inúmeras tentativas que eles estão fazendo. Um pouquinho mais para frente a gente vai explicar isso. Mas a criação de vórtex ou de campos dimensionais ou de passagens, né, entre dimensões, o tempo inteiro eles ficam criando isso daí. E vai alguma coisa lá e vai lá e fecha essas portas para eles. É a lei natural que impede? Não é a lei natural, né? Existe uma intervenção de alguém, vai lá e fecha essas portas dele. Porque é hora fechada durante muito tempo para que eles não tenham uma consciência de que tem que abrir outro tipo de porta. Isso que eu tenho. Eles estão tentando todos os tipos de porta, nenhuma delas dá certo. Nenhuma delas dá certo. Então, cada vez mais eles se convencem e falam, então não vai ter mais porta e nem parede. Vamos acabar com tudo isso. Aí a mente deles fica liberta. Como é que você vai controlar se não tem espaço? O destino deles já está marcado, né? E eles sabem disso também. Para onde vão. E eles também não querem ir para lá. Compulsoriamente não sei quem, né? Não é isso? Só uma coisa. A contenção deles, na verdade, é magnética. Né? É magnética. Destruir a Terra. Eles querem destruir o campo magnético. Campo magnético. Não precisa destruir a Terra para isso. Precisa. Senão você não destrói esse campo magnético. Como é que se gera o campo magnético da Terra? Tem duas formas. É o metal que está... Isso é o do planeta. Esse é do planeta. Ok? Mas além desse tem mais um campo magnético externo. Criado por uma montoeira de naves que ficam contendo isso daí. Eu pensei que era o natural. Não, tem os dois. Por isso eu falei, são dois campos. Um que é o planeta que gera. Então se eu destruo o planeta, esse campo desmonta. Sim. Ok? Mas você pode... tem teorias de ficção científica, você pode acabar com esse campo do planeta sem destruir o planeta. Mas aí você vai acabar destruindo o planeta. Você vai destruir, não tem jeito, certo? Se você desmonta esse campo magnético, você sabe o que o Sol vai fazer. Sim. Você sabe muito bem o que vai fazer. Não dá um ano esse planeta é destruído, literalmente é destruído. Mas tem um outro. Então. Tem mais um outro. Eles têm que destruir os dois. Os dois. Que aí que está o grande problema. Provavelmente a gravidade também. Gravidade não afeta eles. Eles são imunes à gravidade. Aqui só falando um pouquinho de Atlântida, né? Ou melhor, de Erg. Como é que começou essas migrações. Então esses caras aqui que invadiram, né, o planeta Erg, que explodiu, né? Eles passaram por alguns planetas e vieram para onde? Para esse continente hiperbóreo, que hoje a gente chama de Groenlândia, sabe, o norte ali da Groenlândia, toda aquela região ali era o continente hiperbóreo.
depois vieram para a Lemúria e depois vieram para a Atlântida. Em todos esses que eles passaram, esses territórios foram destruídos. Todos eles. Por quê? Eles vinham com altíssima tecnologia e dominavam todo mundo. Só que eles não queriam ficar contidos ali, eles queriam ir para outras terras. Ou seja, aqui ia ser novamente colonizado ou controlado por quem? Totalmente controlado por eles. Aí vinha algum grupo superior, falava, é melhor a gente dar um basta aqui. E aí acontecia de destruir todo aquele continente inteiro. Afundava. Acontecia algumas coisas estranhas, né? Como até vinha um asteroide lá de fora e vinha direto. É tão interessante que batia exatamente no ponto. Parece que alguém guiava e assim, ó, bate ali, ó. Porque que eles passaram por alguns outros planetas, vieram todos para cá? Qual Sim. a intenção deles? Ou se realmente eles tinham que estar aqui? Não, eles não tinham que estar aqui. Eles tinham que ter parado há muito tempo atrás. Né? Porque eles decidiram estar aqui, né? Não decidiram estar aqui. Eles foram trazidos para cá. É diferente. O que eles aprontaram, certo? Aí novamente teve uma intervenção superior, falar, olha, ó, não dá para vocês continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Então vocês vão ser designados para ficar num lugar preso. Eles passaram por aqui, por Marte, mas não é que eles foram para lá porque eles queriam. Eles foram levados para Marte, para ver se conseguia conter eles lá. Não deu certo a contenção. Aí foram para Vênus. Também não deu certo a contenção. Aí foram para Júpiter. Os jupiterianos falaram, nós não queremos vocês aqui. Vocês são muito atrasados, vão trazer desequilíbrio total ao nosso planeta. Tá? Eles ficaram um tempo lá, mas também não deu certo. Então qual que era o planeta mais jovem, o planeta que estava iniciando? Nossa. Aí veio tudo para cá. Mas eles não foram porque eles queriam, eles foram levados para lá. Não só eles, mas um grupo enorme dos invasores e os invadidos. Todos eles foram sendo levados. A Terra foi obrigada a aceitar. Não é que a Terra foi obrigada a aceitar. A Terra era o planeta, como é que fala? Pronto para aceitar, ou pronto para... Talvez mudar, melhorar, sei lá. Não, era um planeta jovem, né? A civilização nossa estava engatinhando ainda. Então, cabia eles aqui dentro, na boa. Se eles foram trazidos para cá, era na esperança que eles aprendessem alguma coisa. Sim, Transformassem de sempre é esse o objetivo. Só que esse planejamento parece ruim, porque eles foram para Vênus, não deu certo. Para Marte, não deu certo. Vieram para cá e não parece que eles estão saindo muito melhor se eles ainda querem explodir o planeta. Sim. Então esse planejamento é meio duvidoso. Não é duvidoso, é que a gente tem uma percepção de planejamento de algumas centenas de anos ou milhares de anos. No caso desses caras aqui, o planejamento é de milhões de anos. Então ele tem que passar por outros planetas ainda. Vai passar. Já tem uma sequência, por isso que eu estou falando, já tem um destino para o que está acontecendo com eles. E o pior é que eles sabem disso. E aí que está eles querem o mais rápido possível quebrar essa estrutura porque eles sabem para onde vão. E não tem como parar isso. Outro planeta inteiro. Não é bem isso. Vai acontecer uma sequência muito interessante. Aqui só para vocês verem como é que estava mais ou menos o desenho da época. Tá? Isso há alguns milhares ou milhões de anos atrás. Não sei se vocês conhecem bem os continentes que hoje existem. Pode ver que aqui tem muito mais água do que tem hoje. Tá? O continente hiperbóreo ficava aqui em cima, Atlântida e Lemúria. América do Sul, América do Sul está aqui, a América está aqui. Aqui a Europa nem aparece aqui, né? Aqui é basicamente a Ásia, a África bem pequenininha. Hoje nossos continentes estão bem diferentes, né? Está bem diferente. E é para cá que eles vieram. Vieram para cá, depois vieram para cá, depois vieram para cá, nessa sequência. Começou lá, aqui e aqui. Esse hiperbóreo literalmente não existe mais. Esse daqui não existe mais. Só existe um pedacinho aqui que é a Austrália. E algumas ilhas bem separadas. A Atlântida não existe mais. A Groenlândia é um pedaço aqui, né? É um pedacinho, uma ponta aqui, ó. Uma ponta aqui que é a Groenlândia.
Mas o continente inteiro, esse continente não existe mais. Aqui só uma outra visão, como é que a Europa, ela, tá vendo essa parte aqui, ela é constituída, né? Ela é enchida de terra. Porque houve algumas destruições, pode ver, a Lemúria, simplesmente ela sai daqui, e aí a terra sobe. Uma parte afunda, outra parte sobe. Parte da África começa a aparecer. Aqui é onde é o deserto do Saara. Aqui na verdade era um lago gigantesco. Tá? Hoje aqui é o deserto do Saara. Aqui as eras, né? Ou épocas mais recentes, né? E é nessas épocas que aparecem toda a transmigração desses povos. Então nós passamos já pela época polar, a Hiperbórea, a Lemúria. Hoje nós estamos nessa fase aqui, ó. Área. Estamos nessa. Estamos começando a entrar nessa e depois vai vir para essa. São épocas que nós temos aqui, grandes épocas no nosso planetinha. Hoje nós estamos aqui, ó, vindo para cá. Já tem um pedaço que já está aqui já. E aí o campo de energia do planeta muda, né? Ela vai mudando. Cada época ela vai mudando. E aí algumas coisas começam a ficar incompatíveis, né? Não cabe mais aqui. E aí precisa ser mudado. A era da regeneração? Pode se chamar assim. Cada época dessa aí é uns 100 mil anos? Não, é mais. Não sei se dá para enxergar direito. Aqui é só para ver algumas estruturas da raça ariana, né? Estou falando só desse pedaço aqui, ó. Estou falando só dessa daqui, ó. Que é o momento que a gente está hoje. Só falando da primeira sub-raça, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima sub-raça. Só da ariana. Que é a nossa época que a gente está vivendo hoje. Raça ariana. E aqui houve as colonizações, né? Houve as datas, aqui não sei se dá para ver a quantidade de anos aqui, que fazem parte de cada período que a gente está falando. Estamos nessa fase aqui, ou seja, a gente já passou por todas essas, estamos aqui e está faltando essas duas últimas aqui que a gente não entrou. Espero que dê certo. Se a gente passar por aqui, a gente vai para cá. Como é que fala? É a bola da vez. Se não acertarem no meio, estourar esse negócio aqui, a gente vai para lá. Se não, a gente para por aqui mesmo. A gente vai ser levado para um outro lugar. Todos, sem exceção. Até os... Não vai ter planeta, se não existir mais. Aqui só para a gente entender como é que começa essa história das migrações, principalmente dos magos negros. Uma boa parte dos magos negros veio dessa que a gente chama de rebelião de Lúcifer. Isso aconteceu há mais ou menos uns 600 mil anos atrás. Começa, né, há 600 mil anos atrás. E um senhor lá que duvidou da existência de Deus, chamado Lúcifer, causou todo um estrago aí na nossa galáxia. Tá? Mas não foi na galáxia inteira, foi somente num pedacinho bem pequenininho, que por acaso tem 14.700 anos-luz de diâmetro. Né? Esse pedaço aqui tem 14.700 anos. Ou seja, se você estiver andando na velocidade da luz, para atravessar ele, demora 14 mil anos. Para você ver o tamanho envolvido aqui de planetas. Aqui só uma outra perspectiva. Todos os planetas envolvidos. Então uma parte dos magos negros veio daqui e a grande maioria de nós que está nessa sala veio daqui. Então nós fazemos parte desse bloco. Ou seja, nós éramos luciferianos. Dá para entender porque a gente gosta desse tema de dragões? Porque a gente sempre questiona. A gente não concorda com as coisas.
A maioria tem problemas nas costas. Por quê? Não consegue falar sim, senhor. Vários de vocês têm problema nas juntas, principalmente nos joelhos, porque não conseguem dobrar o joelho. Para quê? Para se ajoelhar para alguém e pedir perdão. Não consegue. Aí já viu onde vem alguns probleminhas nossos, um atrás do outro. Nós fazemos parte desse bloco aqui, pessoal, todos nós. Pelo menos quem está aqui nessa sala está. Escolhe um planetinho, escolhe qual que você gosta mais aqui. São sistemas, né? São sistemas solares aqui. Qual deles você gosta mais? Todos eles estiveram envolvidos na rebelião de Lúcifer. Todos eles. Quem é que controlava todo esse setor? Lúcifer. Lúcifer controlava todo esse setor. Ele era um ser superior. Ele só duvidou que Deus existia. Uma coisa bem simples. Ele duvidou, porque Lúcifer nunca conseguiu falar com Deus. Quem é que conseguia? Jesus. Jesus falava com Deus. E Lúcifer não conseguia. Lúcifer trabalhava com Jesus. Os dois juntos. Sim. Um do lado do outro. Só que Lúcifer estava um pouquinho abaixo em termos de vibração, em termos de percepção do universo. Jesus conseguia acessar a Deus. Lúcifer não conseguia. Então, para Lúcifer, quem é que era Deus? Jesus. Só que não é essa a verdade. Aí o negócio descambou. Jesus tem um poder enorme também. Maior do que você pensa. Bom, aqui são todos os planetas, tá? O que aconteceu na prática, né? Jesus foi em cada um dos planetas, ele se manifestou ou encarnou, dá o nome que vocês quiserem, né? Ele se manifestou em cada um deles e todos eles foram sendo, sabe, repatriados, foram sendo ajustados. Sempre tinha um bloco que não aceitava. Então o que acontecia com esse bloco? Ia para o outro planeta. Eles iam saber, sendo transferidos. Então quem ficava ok, ficava no planeta. Quem não ficava, transfere. Só que vai chegando num ponto, não tem mais para onde ir. Concentrou tudo aonde? Tudo em Capela. Concentrou tudo aqui. De todos os planetas foi concentrado tudo aqui. Bom, em Capela não dá para ficar, porque o planeta, o sistema ia passar por um novo campo de evolução. Bom, então para onde vai? Qual é o lugar mais simples, mais que esteja no comecinho, que dá para... Mais humilde. Então veio tudo para cá, para o sistema solar nosso. Todo mundo veio transferido para cá. Sistema solar. E aí somos nós aqui. Então não é só nós que estamos nesse planeta. Somos nós. Mas a nossa origem, ela é um pouco, sabe... Tem um monte de origens. E cada um de nós tem um pouco de afinidade com um deles aí. E vários de vocês têm aquele sentimento de vazio, sentimento de saudade. E não é da última encarnação, das últimas, é coisa muito antiga. Você vem arrastando isso daí, você vem arrastando isso. E vários de vocês falam, não sei o que eu estou fazendo nesse planeta. Eu queria para ir embora daqui. Não tem como. Tá tudo errado. Mas a maioria de nós não tem a mínima condição do que está falando. Porque voltar, não dá. É impossível voltar. Nosso campo de vibração está tão denso que não permite voltar. Esses mundos aqui estão muito mais na nossa frente. Então como é que você vai voltar para lá? Fala. Não dá. Qual a alternativa? Aprende a viver aqui. Porque é daqui que você tem que ficar. Aprende a viver aqui. Ou seja, se curva um pouquinho para os outros, vai. Abaixa um pouco a cabeça. Vai dar certo. Segura um pouco o orgulho. Se não fizer isso, vai sofrer. Vai sofrer. Fala. Estava pensando aqui, aqueles que se suicidam, se drogam para buscar alguma coisa, São escapatórias, né? Então muitos de nós se suicida, procura drogas, enche a cara, né? Porque, sabe, não aceita a condição, não aceita o local, não aceita a pessoa com quem você vive, não aceita. Porque isso eu estou falando, nós somos muito revoltados. A gente aqui é uma revolta que não para. Alguns já estão conseguindo se controlar um pouquinho, tá? Mas nós somos perfeccionistas, a gente acha defeito em todo mundo, a gente fala mal de todo mundo, tá? Não tem ninguém que... Estou falando de mim, eu vou falar de mim, então eu vou ficar falando de mim, tá? Vou falar de mim,
Tá? Então eu falo mal de todo mundo, eu reclamo de todo mundo, eu vejo que as pessoas, ninguém serve, só eu faço sempre melhor do que todo mundo, não gosto de trabalhar com ninguém porque eu faço melhor do que todos vocês, certo? É assim que funciona. Por acaso eu descrevi alguém aqui? Estou descrevendo a mim, volto a falar, estou descrevendo a mim. Então, que tipo de pessoas nós somos? Aquelas pessoas boazinhas, tudo bem, meu amor, vem aqui, vamos nos unir, vamos trabalhar junto, com muita fraternidade. Nós não temos bem esse espírito, nós estamos aprendendo a fazer isso, é verdade. Tudo bem, Bernardo, que eu estou falando? É com você, Bernardo. Tudo bem, Bernardo, que eu estou falando? Tá bom. É só isso, Glória. Aqui é só para ver que os magos negros, né, eles vieram desses planetas, principalmente uma boa parte veio daqui e veio para onde? Veio para Atlântida. É ali que foi o grande problema. Quer dizer o quê? Os que tinham maior controle mental, os que tinham mais sabedoria, os que conheciam mais as energias da natureza, vieram direto para onde? Para Atlântida. Que era o único lugar que podia meio que, entre aspas, contê-los. Porque era naquela época da migração desse povo de Capela para cá, era o local mais evoluído na Terra. Então, teoricamente, bom, é o mais evoluído, vocês veem também com uma evolução muito parecida, dá pra gente se misturar e vai ficar tudo bem. Não deu certo. Quem veio, tomou conta. E aí, já viu, né? O negócio descambou. A sabedoria não podia mudar o comportamento da pessoa? Né? Como? A sabedoria, porque eles eram sábios, né? Esse povo. Não. A parte moral, eles caíram. Não são sábios. Não, sábios. Eles tinham algum... Não, eles são inteligentes. É diferente. Inteligente. Sabedoria tem sempre a ver o quê? A inteligência, o conhecimento e o amor. Quando você combina, você se torna uma pessoa sábia. Nós aqui não somos sábios. Nós podemos ser inteligentes, arrogantes, então não somos sábios. É aí que está a pequena diferença. Eles eram inteligentes. Inteligente, eu não posso dizer que não. Muito inteligentes. E alguns aqui têm um cérebro invejável. Tem um raciocínio extremamente rápido. Quando alguém fala para você, você já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Você só de bater o olho, você já descreve a pessoa rapidinho. Ainda quando a pessoa passa por perto de você, você até disfarça, olha para o lado, assim como se não tivesse visto. Tá? Você tem um poder de dedução, poder de análise muito grande, mas não consegue expressar os seus sentimentos. O sentimento, a sabedoria. E aí pega. Porque você não consegue ser carinhoso, você não consegue ser amoroso, afetivo com as pessoas, você não consegue. Você prefere desviar essa energia que você tem para criar coisas para você, tudo bem, é válido. Tá? Ou então, pela dificuldade que tem de lidar com as pessoas, direciona para mato, para criar plantas em casas ou para criar animais. É assim. Eu não sou contra mato, plantinhas e nem cachorro. Eu acho que a gente deve ter isso. Não precisa me mostrar a língua, não. Mas é o nosso desenho. Quando a gente começa a ter muita dificuldade de lidar com as pessoas, pode ser no trabalho, em casa, na escola, aqui, não interessa o local. Tá? A gente começa a se recuar, vai recuando, chega num ponto, você fala, vou fazer uma carreira solo. E faz carreira solo. Ferrou, né? Novamente, cadê o meu aprendizado? Deixei a oportunidade da encarnação de aprender a viver com pessoas. O que vai acontecer? Como nós aqui, voltamos tudo outra vez. Vamos voltar tudo outra vez junto, vamos lá. Todos os animais. E pior que vai voltar com as mesmas pessoas, com aquela que você não se dá. Vai ter que passar por cima, não tem o que fazer, pessoal. É aquele marido que esquisito, aquela esposa meio estranha, aquele filho meio outro. É aquele chefe seu. Eu não estou jogando praga, eu estou falando que vai. Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Por quê? Nós estamos aqui para aprender, para melhorar um pouquinho, pessoal. Dá para entender isso?
Porque só tem uma receita no final de tudo isso. Qual é a receita? Aprenda a amar. Pronto. Se você aprende, a receita foi feita. Você entendeu o propósito da encarnação. Jesus ensinou a amar. Porque nenhum de nós vai ficar aqui. Dá para entender isso? Nós vamos sair mais cedo ou mais tarde dessa dimensão. A gente vai sair daqui. Porque não é a dimensão do amor. Aqui não é a dimensão do amor. Mas eu tenho que aprender a amar aqui. Dá para entender? Eu não consigo aprender a amar lá na parte astral. Não dá para aprender a amar. Eu tenho que aprender aqui. Se eu aprendo aqui, eu vou amar lá. Aqui não dá para amar. Não tem como fazer O isso. nosso destino não é na Terra. Existem seres de outras dimensões muito superiores que não têm amor. Sim. Eles atingiram essa dimensão. Por que a gente tem que ter? Nós somos criados num nível vibracional que faz parte de uma grande experiência astral. Somos então, Sim, somos. porque o objetivo maior não é que nós somente cresçamos no nosso indivíduo, não é só esse. Nós precisamos nos misturar a um grande bloco de entidades que só tem isso, não tem isso. Então nós temos que nos melhorar o máximo possível. A hora que nós falamos, agora estou legal, legal, agora você vai juntar com outro. Mas por que você está atingindo? Por causa de uma experiência específica? Não tem uma Sim, qualquer coisa você reclama por Lúcifer. É dele, a estrutura veio dele. Nós fazemos parte de uma grande experiência de junção de raças. Mas Lourdes está se recuperando. Raça humanoide, nós. Raça reptiliana. Essas duas raças não se conversam. Essa é mais flexível, dá para aprender a amar. Reptiliano não dá para aprender a amar. Como é que tem que fazer? Tem que juntar as duas. Caramba, vai ser. Vai aprender de um jeito ou de outro. Vai aprender de um jeito ou de outro aqui. Essas duas raças vão ter que se juntar. Você só poderia ser remanejada se fosse um espírito de luz. Como nós somos espíritos de porco, não vai. Não tem como ir. A gente tem que ficar aqui. As técnicas apométricas que nós usamos aqui é para diminuir a força do mental inferior. E aí, aquilo que já existe no nosso mental superior, ele vai lá e sobrepuja. Aí a gente estabiliza. Esse é o grande segredo dos tratamentos que nós fazemos aqui. Não é buscar energia, ela não vem, porque, sabe, nós somos muito opacos, a gente é denso, não tem como chegar aqui, a energia não chega superior a nós. Então qual é o tratamento que a gente faz? É limpar essa parte densa. Sabe aquele vidro sujo, bem sujo? Não passa nada, mas se você for lá, limpando, chega num ponto que ele começa a passar. E o que é essa limpeza que a gente está fazendo no mental inferior nosso? Quando você limpar ele bem, aí o superior sobrepuja, que são os nossos valores, aquilo que eu aprendi de Jesus em outras eras, o amor crístico, ele já existe em nós. Todo mundo tem isso dentro de nós. Todo mundo tem. Mas não é isso que vai fazer eu me diferenciar. Não é isso. Porque ele já existe. Você fala, então por que eu não sou melhor? Por que eu não tenho esse amor universal, esse amor crístico? Por que eu não tenho? Não, todo mundo tem. Eu só não consigo expressar ele. Mas por que eu não expresso? Por causa do nosso mental inferior. Que vem da onde isso? Vem de um teste feito lá atrás. Que nós temos em todos nós aqui, temos uma parte reptiliana e uma parte humana. Nós não somos puros. Mesmo o Hitler querendo ser ou criar uma raça pura, nesse planeta aqui não existe raça pura. Nós já somos misturas. O nosso trabalho aqui é aquilo que a gente chama de reforma íntima, né? O tratamento apométrico que vê as nossas vidas anteriores, estabiliza os corpos, estabiliza os chakras. Com isso você tem mais perspectivas de melhorar você. Com isso o nosso mental superior começa, não é ganhar força, ele já é forte. Mas o vidro fica mais limpo e aí ele começa a passar. Você muda. Mas a mudança não é o tratamento que nós fazemos, é você escolhe mudar. Lógico, a gente pode ajudar diminuindo os obsessores, trabalhar o campo mental da pessoa, tudo isso dá para fazer. Tá? Mas não são os nossos tratamentos que fazem as pessoas mudar. A gente só ajuda. A mudança, cada um de nós que está aqui tem que escolher querer mudar. Se você escolhe mudar, você vai mudar.
Assim que funciona. Eu entendo que toda a criação universal é o mesmo processo álmico. Para mim isso faz sentido. Depende do quadrante. Se dentro da minha visão é o mesmo processo álmico, todos nós estaremos fomos expostos às mesmas condições, uma condição diferenciada dependendo de onde você está, mas nós vivenciamos as mesmas oportunidades de ascensão e queda. E se nós aqui na Terra, esse planeta primitivo que ainda nós somos, com esse nível de ignorância que ainda nós temos, a gente tem esse despertamento para a verdade, a única realidade que vai nos levar para a ascensão, que é o desenvolvimento do amor. E não, para mim, parece para mim que não há nenhuma outra energia que nos leve adiante que não seja essa. Verdade. Nós aqui, na nossa pequenez, a gente tem essa compreensão que não teriam esses outros seres que têm uma visão extremamente mais dilatada, de maior compreensão de todo esse sistema universal. Aí bota dragão, bota mago negro e tantas outras correntes que ainda chafurdam nesse processo e sabem que estão encalhados, sabem que é uma coisa estranha para mim. Eles têm compreensão que eles não vão sair do lugar. E eles têm compreensão que eles observam, eles são observadores de todo esse sistema. Eles observam que a única energia possível é essa. E mesmo assim, com todo o conhecimento, com toda essa abertura, eles insistem nisso. E aí, meu questionamento, eles são mesmo o mesmo processo álmico, eles viveram mesmo essas mesmas experiências que a gente viveu, foram expostos a esse processo de ascensão e queda que nós somos? Não. Ou nós fomos criados diferencialmente? Nós somos criados diferentes. Eu estou falando que a gente faz parte de uma experiência. Nós temos 7 corpos. Os dragões não têm 7 corpos. Nunca tiveram? Nunca tiveram. Mas essas coisas precisam mudar. E elas vão se misturar. Num futuro próximo. Houve algum erro de projeto deles? Eles vão precisar de mais corpos? Não. Ou o erro de projeto é nosso? O erro está em nós, não neles. Quer dizer, se nós tivéssemos seguido o projeto deles, talvez estivéssemos hoje confinados dentro da rua. Que um planeta qualquer não é aquela escuridão, né? Talvez um pouco pior. Então onde é que está o erro? Aqui ou aqui? Está se buscando uma raça que consiga colonizar inúmeros planetas de forma estável. E ainda estamos em isso. Os dirigentes ainda estão fazendo experiência. Para ver qual seria a melhor forma de trabalhar isso. Nós não somos o meio e nem o fim. Nós estamos ainda esperando qual será a raça que vai dominar todo esse quadrante da nossa galáxia. Nem eles mesmos têm grandes convicções. Eles sabem o que tem que fazer. O problema é que as combinações não dão muito certo. Por mais que eles mexam a nível de nosso DNA, nossos DNAs astrais, inclusive, as respostas nossas não são muito boas, por causa desse campo dimensional que a gente está. A terceira dimensão faz com que a gente mude muito as nossas perspectivas ou promessas. A gente fala que vai fazer uma coisa, chega aqui e faz tudo diferente. Aí todo o plano que eles fazem tem que ser refeito tudo. Aí chega um certo tempo e fala, é melhor eu tirar você daí, tá? Trabalhar a sua cabeça outra vez e volta outra vez. Porque senão a gente entra num ciclo extremamente pernicioso só buscando proveito próprio. E está parecendo que nós aqui somos a salvação desses dragões. Uma parte é. Não todos nós. Se nós nos aplicarmos. Sim. Porque a realidade hoje,
Quantos vieram para cá na rebelião? Olha só, 30 bilhões. Quanto que nós temos desse grupo? 15. Você fala, cadê os outros 15? Voltaram para da onde vieram. Já melhoraram, né? Eles passaram essa fase. Olha só o que aconteceu. Mas, e os outros 15? Os outros 15 somos nós. Uma parte está encarnada, que é 7,5 mais ou menos, e outros 7,5 está onde? No umbral. 7,5 está lá. E faz parte desses 7,5 os dragões, os magos, está tudo lá junto. Um bloco só. Dá para resolver com todos? Não, não dá. Vai ter que ir para um outro estágio. E aqueles que se melhorarem? Ah, esses que se melhorarem, num futuro, vão se mesclar com essa raça draconiana. O nosso sistema solar, aonde que ele está na galáxia? Ele está onde? No braço de Órion. O que é braço de Órion? Só civilizações draconianas, ou seja, reptilianas. Só tem reptilianos. Nós somos uma das poucas civilizações humanoides nesse bloco inteiro. Por que a gente está ali no meio? Por quê? Alguma coisa tem que ser mudada nesse bloco inteiro. Sabe que é uma mistura de constelações que fazem parte do quê? Da nossa Via Láctea. A gente chama braço de Órion. E eu acho muito interessante quando vocês estão fazendo trabalhos apométricos e começam a chamar, vamos trazer a energia de Órion, e começa a puxar, Vocês não sabem o que vocês estão puxando. É uma energia que você não deve ficar, instigando e trazendo. Porque é uma energia reptiliana. Olha só o que você está trazendo. Olha o bloco que você está trazendo de energia. Não é uma energia boa para você ficar mexendo. Por que você não pega a energia de Sírios? Por que você não vem aqui e pega de Sírios? Por que você não pega delas? Mas você disse que Sírios, como todos os demais, fazem parte do mesmo grupo. Mas essas energias, elas foram todas alteradas, elas não estão mais. Isso daqui eu estou falando há muito tempo atrás. Tá? Mas a linha de Órion, que é essa linha aqui de Órion, aqui é só draconianos que tem aqui. Então, nesse exílio que veio para cá, quem é que veio? Veio muito reptiliano também. Muito reptiliano. E tem uma parte da história aqui também, que eu não coloquei aqui, que faz parte o quê? De invasões que nós tivemos aqui na Atlântida, e a invasão não deu certo. Quem invadiu, perdeu a invasão. E quem é que estava invadindo aqui? Os reptilianos. Quem é que barrou eles? Os Atlantes. E aí, todos aqueles que foram invadir, e vieram com naves, vieram com um monte de coisa, foram destruídos, todos destruídos. Tá, mas eles vão para onde então? Eles continuam presos aqui. Para onde eles vão? Estão aqui no meio da gente, e encarnando entre nós. Encarnando. Aí você abre a frequência lá de um cara que está deitado na maca, homem ou mulher, tanto faz. Aí você fala, quantas vezes você já me falou isso, Romildo? Quantas vezes você abre lá a frequência e fala, não, mas esse cara parece que tem escama, parece que tem rabo, parece que é umas coisas esquisitas. Lógico, é um reptiliano encarnado aqui. Ele está preso ao karma terrestre, dá para entender? Você tem que se adaptar, moldar o corpo e encarnar. Só que quando você abre o campo vibracional dele e mexe, vai entrar lá no campo mental, qual é a imagem que ele tem? De um réptil. Que réptil? Ele. É ele. São as outras vidas dele. São as outras vidas dele. Tem algo errado? Não. Está vivendo aqui agora. Mas isso é só história. Dessas constelações, Sírios é a menos densa, é isso? Não é que é a menos densa, né? No nosso caso aqui, é a que tem mais ligação com a gente. Arcturus, por exemplo, O próprio mentor da nossa casa veio de Sírios. Ele é siriano. Arcturus, por exemplo, é distante. Está muito longe, né? Isso daqui está muito longe. Mas Sírios é a constelação que mais afeta a nossa, né? Ou seja, está muito vinculado, principalmente a nossa casa, talvez a casa lá de vocês. Dependendo do que linha vocês quiserem trabalhar, vai trabalhar muito forte com a área de Sírios. Ramatiz é siriano, tá? A própria Umbanda que nós temos aqui, o próprio Candomblé, que é uma distorção um pouco de algumas questões aí,
Qual é a origem? Sírios. Veio de lá isso. Você fala, não, mas é uma coisa afro. Não é essa a história. Não é essa a história. A gente está falando de Umbanda, que é uma coisa um pouco mais antiga, conhecimentos místicos, de cura, de tratamento, de desdobramento, que veio da onde? A própria apometria. Qual é a origem lá de trás, se você for procurar, quem trouxe isso? O pessoal de Sírios que carregou isso para cá. Pode ser herança dos sírios também, tem. Muito parecido. Xamânicos, tudo daqui, ó. Vem tudo esse bloco. Mas isso também é só a história. Então essa junção com essa outra raça de seres, ela só vai acontecer quando nós estivermos estáveis. Do jeito que a gente está, se misturar, não vai sair coisa boa. Nem para um lado, nem para o outro. Então nós temos que avançar vibratoriamente, em termos do campo mental. Vamos perder esse corpo. A gente tem que perder esse corpo físico. Tá? Aí nós estaríamos, entre aspas, prontos para se juntar com uma outra raça. Isso vai acontecer. Um pouco mais para frente. Vai ser uma delícia, vai ser um novo aprendizado. É um novo aprendizado para as duas raças. Um novo aprendizado para as duas raças. Tem muita história ainda para vir ainda. Muita história. Muita história. Precisa ver se a gente vai logo fazer essa parte, essa parceria, pode-se dizer assim, ou nós vamos fazer um desvio, né, muito longo, e ainda passar por muitos outros desafios para tentar depois se juntar a essa raça. Bom, aqui falando um pouquinho das colônias, né? Dessas 3 colônias principalmente, das Hiperbórea, Lemúria e Atlântida. A teosofia ela trata um pouquinho sobre isso daqui também. Nós temos uma data meio fatídica aqui, que é 2036, tá? Que é um ciclo de 100 períodos, que ele vai se fechar em 2036. Tá? Vamos ver, tem umas datas aí meio críticas, tá? Umas datas meio críticas. Então, o que está acontecendo hoje, algumas mudanças, não só com a civilização, com a sociedade, né? Mas algumas mudanças que envolvem as questões da natureza, vai ter um cume que vai pegar 2036, mais ou menos nessa data, um pouquinho antes, mas vai ser em torno disso. Vários que estão aqui, vamos ver isso daí outra vez. Vai acontecer algumas coisas legais aí. Vamos esperar. Tudo bem, Dala? Bom, como eu falei para vocês, nós temos essa data aí de 800 mil anos, quando começa toda essa estrutura, essas mudanças, né? Pode-se dizer assim. Nós tivemos uma questão que envolve, muito interessante, a questão da Atlântida e da Lemúria, mais a Atlântida. A Atlântida sempre foi um continente semimaterial. Dependendo da época, ele ficava totalmente imaterial, ou seja, saía dessa dimensão, ficava na 4ª dimensão, e dependendo da época, ela ficava mais na 3ª dimensão. Então, muitas vezes, parte dela ficava na 4ª e parte dela ficava na 3ª. É muito interessante isso. E como é que ela começou a se materializar? Quando houve a migração dos capelinos. Ou seja, adensou demais a energia, aí ela se materializou muito. Aí não conseguia mais sair da 3ª dimensão. Mas era um continente semimaterial. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Como conter esses caras, os dragões? Como conter eles? As entidades superiores não tinham energia densa, né, suficiente para conter o campo mental deles. Aí foi necessário buscar um bloco de seres, tá? Que viviam nesta região ali, tá? Na verdade eles foram encaminhados para essa região porque a gente acha que é só o planeta Terra que é prisão. Esse sistema chamado Algol, que fica na constelação de Perseu, ela também era uma prisão, só que não do tipo de prisão que nós somos aqui, uma prisão um pouco diferente. Existia uma grande quantidade de seres que eram o quê? Guerreiros, pilhadores, ou seja, entravam em planetas e dominavam os planetas, muito ambiciosos e tudo mais.
E eles foram todos contidos e mandados para essa estrela, para esse planeta chamado Algol. E foram lá, contidos. Aí fizeram um acordo com eles, falaram, olha, dá para vocês saírem dessa situação se vocês fizerem um trabalhinho para a gente. E qual foi o trabalhinho? Vai lá para a Terra e vocês vão ter que conter ou empurrar um grande bloco de seres para o fundo do planeta. E foi isso que foi feito. Esses caras vieram para cá, como eles são entidades que têm um campo mental extremamente poderoso, tá? E eles são meio truculentos, não são, sabe, são mansinhos. Não são seres para a gente... Vamos incorporar um desses guardiões. Não faça isso. Ele arrebenta você. Tá? Foram chamados e eles fizeram esse acordo e vieram para cá. E essa vinda para cá fez com que houvesse... Não é aquela batalha física, né? Não é bem dessa forma que é feito. Mas o campo de vibração deles possibilitou que empurrasse todos os dragões que estavam mais na superfície do planeta para o interior do planeta. Eles foram literalmente empurrados lá para dentro. Ou seja, o efeito que eles tinham pessoalmente intervindo em cada um de nós, em cada um dos dirigentes, hoje não é possível mais. Eles fazem isso a nível mental, mas a participação física deles hoje é impossível. Por quê? Eles foram todos empurrados e contidos lá no interior do planeta. E quem fez isso? Esse bloco de seres aqui. E aí começa a ver o nome, né, guardião, porque até então isso não existia no planeta, não precisava, né? Não era necessário. E eles vieram com essa função. E não são os guardiões da Umbanda, não tem nada a ver com isso. Não são os Exus, não tem nada a ver com isso. São seres fortes, poderosos, com campo mental avantajado e vieram para cá para conter os dragões. Mas eles não têm uma interferência na cabeça dos dragões. Eles estão o quê? Eles contêm o campo de atuação física deles. Tanto que se eles quiserem sair de lá onde eles estão, eles só têm uma alternativa, reencarnar. Só que hoje, no estado que eles estão, não é mais possível reencarnar. Não dá mais para reencarnar. Eles perderam a estrutura do corpo astral dele. Vão ter que passar por um estágio ainda de regeneração para conseguir reencarnar novamente. Os magos negros também. Os magos negros não. Os magos negros são um pouco diferentes. Os magos negros, eles reencarnam. É muito interessante. Os magos negros, quando eles percebem que o corpo deles está deteriorando muito, o que eles fazem? Eles procuram um hospital que está lá embaixo e fala, eu vim me apresentar aqui para reencarnação. Ele fala isso. Ele pede para reencarnar. E é reencarnado? Sim. Aí reencarna. E daí acontece o que acontece. Ele acaba sendo um dirigente nosso. O que acontece? Os governantes. Esses magos negros, eles têm muita força, muito poder mental, muito poder de, sabe, de convencimento, né? Eles arrastam milhares e milhares de pessoas, às vezes um país inteiro, certo? Eles assumem, ou como ditadores, ou como, sei lá, generais, enfim, eles têm um poder de convencimento muito forte. Eles vão assumir esse mago negro, ele nunca vai ser uma pessoa, sabe, assim, que ninguém percebe. Todo mundo vai perceber. Não que seja um mago negro, mas, sabe, é uma pessoa expoente, muito forte. Não estou falando forte fisicamente, mas você percebe que ele tem um poder, assim, de envolvimento muito grande. E nós temos alguns desses hoje encarnados, que são magos negros. E os abortos? O que tem aborto? Os abortos tem a ver alguma coisa com seres que também estão reencarnando? Não é nesse nível. Os abortos são nós mesmos, assim, não é mago negro, não. Mago negro é um pouco diferente. Aqui só para vocês verem um pouco como é que funciona isso daí, tá? Acho que dá para ver aqui. É só como é que funciona algo. Aqui é a Perseu, né? A constelação de Perseu. Olha aqui Capela, não sei se dá para ver aqui, ó. Tá? Capela e Algol. Aqui a distância de Algol para a Terra é 93 anos-luz. Ou seja, se você viajar na velocidade da luz, leva 93 anos para chegar até a Terra. Capela é bem mais pertinho. Só 42 anos viajando na velocidade da luz. É longe. Esses guardiões de Algol que vieram para cá para tentar empurrar os dragões
Sim. Eles ficam ainda aqui contendo esses dragões? Eles estão aqui. Eles estão entre nós. Entre nós quer dizer, estão aqui. Eles não reencarnam, tá? Não tem permissão de reencarnação aqui. A função deles é de contenção. Eles não têm corpo astral, tá? O campo mental deles que é muito vigoroso. E eles seguram os caras lá embaixo. Não tem como passar por eles. Nesse ponto, ajuda. Mas não queira chamar, vamos chamar um trabalho aqui, vamos chamar os guardiões para ajudar a gente. Não faça isso. Porque eles não são comandados por nós, eles têm um grupo, né, que coordena eles está fora da nossa alçada, está totalmente fora. Mas eles estão entre nós. E eles vieram desse bloco aqui, ó. Uma estrela muito longe da gente. Aqui só falando um pouquinho da onde vem algumas instruções. Não sei se vocês leram esse texto aqui, a Bíblia no terceiro milênio. Tá? É um texto que trata um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui. E a partir daí, né, veio um pouco dessas disputas entre os dragões e os guardiões, e aí aparece um monte de questões mitológicas para caracterizar quem? Caracterizar os dragões. E aí, dependendo da origem que sai essa questão mitológica, nós temos o que? A Medusa entre os gregos, esse Apep ou Apófise entre os egípcios, o Tiamat entre os babilônios e sumérios, né? O Leviatã entre os hebreus e os fenícios. Esses nomes que não sei se vocês conhecem ou já viram falar. Como não sei se vocês são bons em mitologia, eu trouxe aqui eles para vocês verem. Tá? A Medusa entre os gregos, tá? O Apep ou Apófise, né, entre os egípcios. Esses são os dragões, tá? Esses são os dragões mitológicos, que tem a ver com os dragões originais, que deram origem a essas mitologias. Aqui nós temos o Tiamat, né, entre os babilônios e os sumérios, e o Leviatã, que é um bicho que fica embaixo da água, gigantesco, parece uma serpente gigante, entre os hebreus e os fenícios. Mas isso é mitológico. A forma dos dragões não é essa. Não tem nada a ver com o formato dos dragões. Aqui a Terra como era mais ou menos entre 1 milhão e 800 mil anos. Não sei se dá para ver direito esse desenho aqui, que está muito sol. Só para ver um desenho que foi feito. Os exílios, né? Para onde esses caras vão ou virão, né? O que aconteceu, né? A Terra, até então, ela vinha seguindo, sabe, aquela sequência normal evolutiva. Estava na sequência normal. Passando por todas essas eras aqui, né? O Homo erectus, o arcaico, o Homo sapiens sapiens, que era o último nível. O que acontece? Para que essa população de estrangeiros ou de exilados pudessem vir para cá, os seres que existiam aqui não estavam prontos geneticamente ou fisicamente para acoplar o corpo astral dessas entidades, ou seja, para nascer aqui. Não dava. Então o que foi feito, na verdade? Foi feita uma transformação violenta nos genes dos seres que estavam aqui para possibilitar o quê? O acoplamento desses seres que estavam vindo, ou seja, para possibilitar que eles começassem a reencarnar aqui. Tanto que, se você fizer uma análise, né, em todas essas eras aqui, de repente, a nossa era, ela vinha crescendo devagarzinho assim, de repente ela para de crescer e pum, dá um salto. Só que em qualquer mundo, em qualquer planeta, isso não é possível acontecer. Então alguma coisa foi alterado, porque você tem um buraco aí de evolução, você estava num nível evolutivo crescendo normal, que são as experiências ou a própria genética vai se incumbindo de fazer essas alterações genéticas, de repente ele dá um salto. Quer dizer, o corpo ficou muito mais preparado para uma nova leva de seres, que é o que aconteceu aqui na nossa Terra. E por que teve que ser preparado isso? Por causa dessa leva de seres que vieram para cá. E da onde? Começou a vir lá de Erg, depois veio de Capela, ou seja, vieram muitos seres de muitos lugares, só que com corpos astrais muito mais aperfeiçoados do que os que existiam aqui na época. Então foi necessário acelerar o processo evolutivo da Terra. Pode considerar que essa melhora da raça física tem o mesmo procedimento que se faz com
mesmo sistema. Bem parecido. Você pega os belos dos garanhões Isso. e vamos fazer uma experiência com espécimes mais selecionadas. É mais ou menos isso. Então, esses seres de luz, eles vinham também com essa missão. Sim. Imagina. E aí, eu lembro de uma historinha de Jesus, que ele povoou um pouquinho a terra através dessas relações para melhorar a raça humana fisicamente. Sim. Isso tem sentido. E é o que foi vários feito. filhos, e justamente para isso, para melhorar geneticamente, não um gene espiritual, mas um gene físico. Sim. Mas essa alteração começa no astral. Você altera lá e depois desce para o físico. E aqui, nós temos, começando daqui de cima, né? Que era o ser muito frágil, que vivia aqui há muito tempo atrás, cerca de 800 mil anos. Tá? A estatura média dele era 1,30, era muito pequenininho. Tá? Parecia a nossa amiga aqui, ó. 1,39, então ela passou dessa fase. Ela passou, a Yanara passou dessa fase. E aí a gente percebe que houve muitas alterações em cada uma dessas raças. Isso aqui eu estou falando, a arqueologia, quando ela vai descobrindo aqueles esqueletos em vários recantos do nosso planeta, percebe que há um salto, né, muito grande, principalmente na caixa craniana dos seres, um salto muito grande. E fala, mas como é que isso é possível, certo? Num espaço de tempo curto, relativamente curto. Você fala, não, mas são 100 mil anos. Para a arqueologia, isso daí é um salto muito grande. Tá? O tempo é pequeno, mas como é que num tempo tão pequeno há mutações tão grandes? Que é isso que acaba acontecendo. E hoje nós estamos com essa raça aqui. Ó. Hoje nós somos o Homo sapiens sapiens. E essa informação mitológica dos deuses transando no mundo, mais ou menos isso. Mas é mitológico, porque não foi isso que ninguém transou lá, vão transar aqui para descer uma raça diferente. Não é feito assim. Tá? Mas a mitologia fala disso. Tá? Então o que foi feito na verdade? Foram feitas alterações genéticas, isso sim, em grande escala, mudando esses seres aqui, ó, mudando esses seres. É isso que foi feito na prática. Olha, os anjos estão sujeitos a cair? Caramba, não são anjos? Nós, então. Esses anjos somos nós. Nós somos os anjos decaídos. Vocês não entendem isso, né? Ah, nós somos anjos. Nós somos os anjos decaídos. Ainda bem que somos anjos. Nós vivemos em mundos muito mais evoluídos, com percepções, transmutações, viagens entre dimensões com facilidade. Tínhamos uma aura muito enriquecida. Seguimos a pessoa errada. Tem influência dos outros. Não começa a falar que é o outro que me deixou assim. Não existe isso. Nossa, essa historinha é fácil, né? Eu sou assim porque eu escolhi. Dá para entender? Gente, livre-arbítrio. Porque é fácil falar. A Yanara me influenciou, agora eu sou do jeito que eu sou por causa dela. Tudo bem, Yanara? Você tá bem, então? Eu estou bem, então? Então tá. Não é assim que funciona, pessoal. Nós escolhemos seguir isso, fazer isso, ter isso. Nós escolhemos. E pelas nossas escolhas, toda escolha que nós temos tem consequência ou a gente não consegue entender isso? Qualquer escolha que a gente faça. São escolhas que vão me trazer consequências positivas e outras negativas. Só que algumas escolhas são dramáticas para a gente. E aí a gente se tornou em anjos decaídos. Tínhamos potenciais para crescer assustadoramente em termos vibracionais, em termos de evolução, inclusive aprendendo essa palavrinha tão difícil que é o amor, e a gente se recusou. Devia ser anjo, porque anjo não devia cair, puxa vida, não é não? Não adianta você ficar revoltado, certo? Não adianta você ficar revoltado. Não adianta ficar revoltado. É o que aconteceu conosco. Nós somos anjos decaídos. Então quando você vê o texto da Bíblia, que não sei o que caiu, nós caímos. Nós caímos. Aonde nós estávamos não era para cair. Nós fizemos escolhas que não deveríamos ter feito. Não é por influência. Para com esse negócio que eu fui influenciado, aí eu caí. Nós escolhemos porque nós gostávamos daquilo. Ponto. Ponto. É simples. Por que a gente faz escolhas hoje? Fala.
Gosto. Porque a gente gosta daquilo. Ah, você gosta? Então escolhe, tá bom. Agora aguenta as consequências. Sim. Gostar nem sempre. É muito interessante, nós gostamos de sentir as coisas boas, mas a gente não gosta das consequências. É aí que está o problema. Não devia acontecer, né? As coisas boas para cair, né? Ah, não? Posso dar alguns exemplos? Ninguém gosta de beber aqui, né? Nada. Ah, tá. Vai bem. Por que alguns aqui gostam de dar aquela calibrada assim? Entendi. Ah, mas é só final de semana, né? No churrasquinho. E aí, como fica? O pessoal gosta de beber, gosta da sensação. Ah, por conta das dívidas, entendi. Mas ninguém gosta de levantar no dia seguinte com ressaca, com o fígado detonado, aquela amargura. Ninguém gosta. Mas gosta de mandar, porque a sensação é boa. Da mesma forma, alguns são bons de garfo. Gosta da sensação que dá. Mas não gosta de inchar, crescer, não para cima, lateralmente. Ninguém tem esse problema aqui? Só eu? Da mesma forma, vários de vocês aqui não conseguem ficar estável se não comer uma barrinha de chocolate. E aí, como fica? Como fica? Tem outros aqui que não conseguem levantar ou não conseguem acordar se não tomar aquele pretinho, sabe aquele pretinho famoso? Não fica bem. Ah, não faz mal o café? Não faz mal? Tanto como uma bebida, né? Por que faz bem? É muito interessante, novamente, olha só, a gente gosta da sensação, do prazer, mas não gosta de aguentar as consequências. Sempre é assim, pessoal. Aí eu vou rapidinho numa farmácia, me dá um Eparema, né, assim? Me dá um Engove lá, me dá um remédio para dor de cabeça, tá? Mas não percebe que o seu estômago está virando lá de tanto que você entupiu de coisa. Mas era só doce. Mas você acabou com o doce, né? Você acabou com o doce. É só doce, doce não faz mal. Eu não gosto das consequências, eu gosto só da sensação boa, do prazer. Assim. Então, quando a gente fala que é um anjo decaído, nós somos, sim, fazemos parte desse bloco. Nós tínhamos um potencial incrível de crescimento, de evolução, e nós desprezamos tudo isso, porque nós fizemos uma escolha que teve consequências desastrosas para nós. E até hoje a gente paga essa dívida. Estão destinados. Destinados é que vai, de qualquer forma, cair, então, no caso. Nós escolhemos e o nosso destino é a queda. Estamos juntos. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Não podemos desistir, não. Vamos em frente. Aqui só falando um pouquinho mais das idas e vindas nossas, né? Então nós tivemos um grande exílio, o exílio pesado mesmo, veio de Capela, veio há 12 mil anos, 40, entre essa fase aqui, né? 12 mil e 40 mil anos atrás, que houve um grande exílio nosso, e nós viemos nesse bloco aqui, nós viemos nessa data aqui, entre 12 mil e 40 mil anos atrás, antes de Cristo, nós viemos assim. É muito interessante que muitos de nós não tinham nem condições de fazer a transmigração sozinho. Sabe como vocês conhecem como é que se toca uma boiada no interior, assim? Você coloca os peões do lado, né? E vai tocando a boiada vai. Legal. Nós éramos essa boiada, tá? Alguns de nós tinham campo de energia suficiente para fazer a transmigração sendo direcionado por entidades de luz e trazia a gente, tá? Mas outros estavam tão debilitados que nem isso conseguiam fazer. Como é que tiveram que ser trazido para cá? Todos hibernando,
sono letárgico, assim, de longa data, colocadas em naves e trazidas em naves para cá. Aí abre o alçapão, começa a cair um atrás do outro aqui. E aí? De tão debilitado que nós estamos. Por quê? Fizemos algumas escolhas. Mesmo Cristo se aproximando de nós, porque Ele esteve entre nós, eu não estou falando aqui, lá, nós não aceitamos Ele. Continuamos mesmo lá. Por isso que nós não tivemos outra alternativa. Tivemos que ser trazido para cá. Foi Ele mesmo que veio aqui na Terra. Na realidade, nós somos exilados 2 vezes. O planeta que nós estávamos. Sim. E depois foi Terra. Sim. O exílio foi duplo. A gente saiu de alguma daquelas constelações, foi para Capela, e depois de Capela veio para cá. Se bobear, tem mais um exílio, né? Tem mais um exílio vindo. Se bobear, a gente vai ser exilado outra vez. Aí os exilados da Terra. Jesus teve origem em algum... Sim, o planeta, o sistema solar dele não existe mais. O sistema solar de Jesus não existe mais. Não. Quem estuda um pouco de física sabe que existe um processo chamado entalpia, que é o que? O próprio sistema se consome na energia que ele produz. A própria estrela, vai chegar um sol nosso aqui, vai chegar um momento que ele vai se apagar. E toda a estrutura planetária que vive em volta dele se extingue. Ok? Esse sistema solar da onde Jesus veio não existe mais. Por quê? Isso é muito antigo. Tem alguns bilhões de anos. Então, o sistema dele não existe mais. Mas ele não pertence a um mundo, né? Ele pertence a mundos. Assim. Que é o que vai acontecer com a gente. Espero, né? Vamos destinar a ficar só na Espero. Aqui é só uma imagem, né? Antiga. Falando um pouquinho desse texto aqui da Bíblia do Terceiro Milênio, que conta um pouquinho dessa história aqui. Do que aconteceu com essas colônias que foram invadidas, que tentaram trazer mais entidades aqui, inclusive das brigas, né, que acontecia entre as duas raças atlantes que a gente tinha, que era a raça vermelha e a raça branca. Tá? Dessa coisa não saiu uma história muito boa. Tá? Uma parte dessa raça estava vinculado aos dragões. Tá? Eles eram magos negros e se aliaram aos dragões para combater a outra raça que estava na Atlântida. E o fim disso não foi muito bom. Então a gente não tem uma influência no nosso dia a dia só de obsessores, essas coisas. Tem energias muito mais profundas aí que afetam a gente. Todo mundo aqui, eu acho que já passou em tratamento apométrico aqui, né? Se não foi aqui, em outra casa, mas já passou. É muito interessante quando a gente abre uma roda, é procedimento padrão. Além de limpar a pessoa, limpar as entidades que estão em volta, não tem que limpar a casa? Não é um procedimento padrão? Nós não percebemos que todas as nossas casas, além do esgoto normal nosso, tem um outro esgoto de energias deletérias que nós geramos e elas são canalizadas para onde? Para o sol negro. Todos nós alimentamos esse sol negro. Então, como é que eu paro de alimentar esse sol negro? Eu não posso gerar energias de raiva, de ódio, de discórdia, de orgulho, tá? Eu não posso gerar essas energias. Toda vez que eu gero, automaticamente esse canal é gerado e eu alimento esse sol negro. Tudo isso aí é um ectoplasma negativo ou é uma outra coisa? Não. Energia vital nossa. Não é o ectoplasma. Não é ectoplasma. Energia vital nossa. É como se fosse um xixi nosso, dá para entender? Ele vai descer, vai escorrer, mas é plasma, puro plasma, mas plasma negro. E vai alimentando eles. Ou seja, por mais que a gente não queira ajudá-los, basta a gente ter um comportamento mais estranho, a gente ajuda eles. Ou seja, a gente alimenta quem quer nos comandar.
E a gente não para isso, a gente não para isso, a gente não para Nós isso. que alimentamos ele. Sim. Esse Sol Negro, você disse, ele foi alimentado desde a criação do planeta ou ele foi alimentado? Foi criado na Atlântida. A raça branca que estava aqui, a Atlântida, fez um ajuste, fez um acordo com os dragões, e os dragões tinham a tecnologia para criar esse Sol Negro. Foi criado o Sol Negro e o Sol Negro foi trazido para cá. Então foi antes dos dragões, então. Foi. Os dragões já tinham essa tecnologia. Onde estão hoje os Atlantas? Estão entre nós. Aqui nós temos uma outra explicaçãozinha um pouquinho mais há 80 mil anos atrás, tá? Onde a gente entra nessa época, né, ou era astrológica de Áries, que é a era que a gente está hoje. Tá? Mostrei aquelas várias etapas da era ariana nossa. Nós temos que passar por esse ciclo, pessoal. Se a gente não conseguir passar nesse ciclo, as outras etapas, que tem mais duas aqui para o nosso planeta, elas não vão vingar. Aí nós vamos ser removidos daqui. A gente tem que tentar passar por essa era, que é uma era crítica para a gente. Você diria crítica em que fator? De que forma? Nosso planeta é controlado pelas trevas, não pela luz. Dá para entender isso? A luz não controla a gente, ela nos ajuda. Por quê? Nós não somos afetos ou não gostamos da luz. Porque gostar da luz significa o quê? Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Então nós não somos afetos à luz. Nós somos ajudados por eles o tempo inteiro, tutoriados, orientados. Mas aqui não é o domínio da luz, é o domínio das trevas. Porque é o nosso comportamento que nos leva a isso, no nosso dia a dia. Por mais que você fale, eu não faço nada de ruim, penso coisas boas. Se você pensa assim, ótimo, cada vez mais você acessa os nossos irmãos de luz. Se você começa a ter muitas variações de humor, muitas variações de comportamento, sabe, de pensamentos, automaticamente você está ligado em outro lugar. Então seria assim, essa era vai mexer na energia do planeta em formas de físicas, por exemplo, decisões, e também na nossa, interna. O que vai acontecer em termos dos nossos corpos é o quê? O nosso corpo mental inferior, ele precisa ser meio que enxugado ou diminuído de energia. E como é que eu diminuo de energia? Eu tenho que diminuir o campo vibratório da minha mente inferior. Eu tenho que fazer isso. E aí, novamente, eu caio em escolhas, eu tenho que escolher fazer as coisas diferentes. Eu tenho que escolher. Pode procurar uma casa como a nossa para ajudar? Lógico. Vão ser feitas coisas externas para ajudar. Mas eu tenho que fazer escolhas para diminuir o poder do meu campo mental inferior. Eu tenho que fazer escolhas. Eu não preciso mais enriquecer o meu campo mental superior. Ele já está pronto, está cheio. São os meus valores, a minha forma ética de lidar com as pessoas, tá, a minha moral e o meu amor crístico está lá dentro, está pronto. Só que ele não consegue se manifestar. Nós bobeamos em coisas básicas, coisas pequenas, são de valores. A gente usurpa esses valores que nós temos, literalmente a gente desmonta isso daí. Por quê? Porque eu preciso disso, preciso daquilo, sabe? E a gente passa por cima de um monte de valores nossos. Eu estou dando força para quem? Mais força para o meu mental inferior. Então eu preciso fazer o quê? Diminuir o poder do meu mental inferior para que o meu mental superior consiga sobrepujar. Quando eu consigo fazer isso, eu me acalmo, olha só. Me torno uma pessoa mais serena. Não estou falando que você para de fazer as coisas. Não é isso. Você faz um monte de coisas. Só que você fica calmo, sereno, encara as coisas de uma outra forma. Tá? Você para de brigar, você entende o outro. Estou falando que os seus problemas vão deixar de existir. Não é isso. Mas você vive plenamente. Você vive o agora. E essa época ariana, ela está ajudando a gente nisso. É uma depuração. Nós estamos numa fase de depuração. Que são essas datas aqui, tá vendo? São essas datas que estão colocadas aqui. Nós estamos nessa fase aqui. Última fase.
Vamos ver se a gente consegue ser uma pessoa um pouquinho mais branda, né? E tentar sair um pouco dessas energias de ódio, de rancor. E se a gente não conseguir sair por livre, espontânea vontade, né? Nós vamos ter sérios problemas nas próximas encarnações. Eu não sei se nós teremos espaço para encarnar aqui novamente, olha só. Já começa a ter algumas complicações. Porque nós estamos concorrendo, olha só, se a gente desencarna agora, nós estamos concorrendo com várias pessoas. A limpeza do umbral, então existe uma grande limpeza do umbral para trazer essas entidades para cá, como se fosse, ó, tem mais essa chance, vê o que vai dar. E aí você vai ficar na espera, ou seja, você não vai conseguir reencarnar meio rápido. Vai ter que ficar esperando para ver se você vai conseguir voltar. Aproveita o tempo que tem. Alguns aqui têm alguns anos, décadas, alguns minutos. Os 4 povos de Atlântida, né? Não sei se vocês conhecem isso daqui um pouquinho. Deixa eu ver se dá para falar um pouquinho sobre eles. Na época de ouro deles, né? Tinha várias raças que apareceram, começando pelos hiperbóreos, os próprios Atlantes. E essas raças, né? Acho que dá para trabalhar um pouquinho. Algumas, acho que eu coloquei aqui. O branco, né? E os vermelhos que deram origem a essas raças aqui, ó. Elas foram se dividindo, né? Foi uma parte lá para a China, uma parte para a América, uma parte para a África, tá, e para o hiperbóreo. Então eles se esparramaram, que deram origem às raças que nós temos hoje. Mas a origem básica veio tudo esse. Está tudo misturado. Porque todos os capelinos, né, não vieram de Capela, estavam em Capela. E de lá veio. Mas quem é que estava lá? A raça de tudo quanto é tipo. Tinha uma mistura enorme. E aí veio tudo para cá. Então a gente tem uma mistura razoável aqui de seres diferentes. Alguns não estão mais aqui. Não sei se eu coloquei os de pele azul. Não, de azul não coloquei. Mas tinha uma raça aqui de pele azul. Tá? E elas não estão mais entre nós. Por quê? Elas conseguiram se resolver e voltaram. Mas tinha pele azul, literalmente azul. Era interessante. Já imaginou você ver uma pessoa azul do seu lado? Só se for uma pessoa que se pintou, tatuagem, alguma coisa assim. Aqui só um resuminho, né? Não sei se dá para perceber o que foi que aconteceu com esses seres, né? Então o que nós tivemos? Os guardiões vieram de Algol, vieram para Atlântida. Os exilados de Capela, né? Por causa da rebelião de Lúcifer, veio quem? Os magos negros vieram de lá. Tá? Tudo para Atlântida. De Erg, quem é que veio de Erg? Veio quem? Os dragões, que são os Morgues, e os magos negros, chamado Maldek, que eram os habitantes de Erg. Vieram tudo para onde? Veio uma parte para cá, uma parte para Hiperbóreo e uma parte para Lemúria. Esse é um resuminho de como veio a civilização para cá, que são o quê? Os dragões e os magos negros. Então aquilo que a gente chama de dragões, eles vieram daqui, os dragões vieram daqui. Tá? Não tivemos dragões lá, mas de lá vieram magos negros e daqui também vieram os magos negros. Esses magos negros aqui, ó, não gostam dos dragões. Agora, esses magos negros fazem acordo com os dragões. Se juntam com os dragões. Qual deles vocês gostam mais aqui? Qual deles vocês têm mais afinidade aqui? Os dragões chegaram a encarnar. Não. Só vieram. A história dos dragões é um pouco mais complicada, né? Inclusive, alguns dragões que eram os líderes aqui, para eles se manterem com o corpo sadio, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam recompor o corpo astral deles. Mas como é que recompõe o corpo astral? Eles iam e destruíam o corpo astral de outros dragões e recompunham o corpo astral deles. Mas vai chegar um ponto que não tem mais dragões com corpo astral, já foi tudo destruído. Então esses líderes, eles se aguentaram por algum tempo e depois perderam o corpo astral deles. Você fala, então por que não vai lá e não destrói o corpo astral de um mago negro? Porque é incompatível.
Campo vibratório incompatível. Eles precisam de outros dragões para poder absorver a energia deles. Então esses líderes finais foram os que aguentaram por mais tempo, algumas centenas de milhares de anos, mas chegou um tempo que também degenerou. Hoje eles estão assim, os corpos físicos, que a gente pode dizer assim, desses seres estão petrificados lá embaixo, ou seja, não tem o que fazer com esses corpos. E basicamente só o corpo mental deles. Só o corpo mental. Por que eles são chamados diamante no lodo? Eu não entendi. Qual? Diamante no lodo, segundo. Era um pouco. Era um pouco. Por que você está tão preocupado com isso? É porque diamante... Entendeu? Esse é o grande problema nosso, pessoal. O Sol negro. Que é uma energia de antimatéria. Se ela ficar nessa dimensão, ela destrói essa dimensão. Ainda bem que ela está na quarta dimensão, porque se ela vier para cá, o negócio pega. E um dos objetivos dos dragões é trazer esse campo vibratório para onde? Para essa dimensão. Aí eles instigam alguns cientistas, alguns líderes. Vamos fazer umas experiências aqui, vamos abrir uns campos de antimatéria, vamos fazer um ciclotron meio esquisito aí, vamos mexer com esses campos aí, para ver se a gente traz isso. Aquele acelerador da Suíça lá. Vamos ver se a gente consegue abrir uns campos dimensionais para puxar essa energia que é de antimatéria pura para onde? Para essa dimensão. Mas, a princípio é só uma experiência, né, controlada por campos magnéticos, tal, que você traz a partícula antimatéria sem encostar em nada para ela, se não tem uma reação em cadeia. Mas esse campo magnético ele é desmontado. Por quem? Pelo mago negro, pelo dragão, que vai lá, desmonta esse campo magnético e essa partícula vai encostar em alguma parte material. Aí entra uma reação em cadeia. É como se os dois mundos se fundissem num mundo só. Quarta dimensão e terceira dimensão. Isso não acaba bem. Isso não acaba bem. O Tony, isso é aquele acelerador de partícula da Suíça lá, né? Deixa pra lá isso, rapaz. Aqui só mostrando o líder, né, da raça vermelha de Atlântidas, que era o Atlas. Não sei se vocês conhecem um pouquinho dessa. E através dessa batalha ou dessa briga, né, os vermelhos ganharam a batalha. Os vermelhos ganharam a batalha. Tá? Mas essa batalha não terminou bem. Tiveram que dar um basta nisso daí, porque esse negócio ia tomar outros volumes. E aí a Atlântida afundou. Bateu uma bolinha lá e o negócio quebrou. Tá? Mas o Atlas era o líder da raça vermelha, que deu origem aos nossos indígenas aqui, né? Essa raça vermelha deu origem a nossos indígenas. E a raça branca perdeu a batalha, dentro de Atlântida. Tá? Esse também era um capelino, tá? E era um mago negro. Esse também era um mago negro. Que depois reencarna, né, como Moisés. Ele reencarna como Moisés. Para preparar a terra para Jesus. E depois, mais para frente, reencarna novamente entre os islâmicos, Maomé, para tentar juntar as raças e orientar, trazer uma palavra diferente. É interessante. E está preparado para voltar outra vez entre nós. A intenção é juntar raças, tá? Só que, como dá para perceber, ele não é uma pessoa delicada. Tá? Ele não é uma pessoa delicada. Uma pessoa aguerrida, forte, mas muito correta. Ele é muito correto. Ele não gosta das coisas tortas. Não tem coisa torta com ele. Haja vista que na época que ele veio como Moisés, ele decepou 5.000 cabeças em uma semana. Ordens dele. Decepa 5.000 cabeças. E ele fez isso. Com que povo? O próprio povo dele. 5.000 cabeças. Por quê? Para pôr ordem. Ordem da casa. Para pôr ordem. Entre quem? Entre os hebreus.
Só isso ele fez. A doutrina resolveu, será? Sim, ele veio com essa oportunidade de correção. Na época ele não deveria ter entrado nessa batalha lá em Atlântida, né? Então, como ele agiu lá, não agiu de forma muito correta. Então ele veio novamente para tentar corrigir isso. Uma parte ele corrigiu. Mas errou de novo, né? Ele fez algumas besteiras que não podia fazer. Quer dizer, ele está ficando um pouco mais molinho, tá? Ele está ficando um pouco mais molinho, porque ele está aprendendo em cada... Isso. Mas vamos ver como ele vai vir da próxima vez. Mas ele não é um espírito mansinho, pode acreditar. Ele não é um espírito manso. Espero que a gente veja ele. Bom, eu acho que para algumas coisas serviria, tá? Para algumas coisas serviria. Alguns de nós só entendem na chibata, não tem jeito. Não tem jeito, pessoal. Vários aqui só entendem na chibata. Não tem o que fazer. Fala, explica, você estuda, faz curso. Vem assistir até palestra desse retardado aqui, vocês vêm junto. Tá? Vocês são colocados em situações na vida de cada um de vocês, onde vocês se enfrentam em situações que vocês mesmos são causadores das situações, nas relações e até em danos físicos, e mesmo assim não muda. Bom, então, como é que tem que fazer? Alguém tem que vir e ser um pouco mais duro. Não é o meu perfil, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que vocês têm que aprender. A gente dá os exemplos. Se quiser seguir, siga. Mas alguém vai vir, eu acho que um pouco mais incisivo. Ou vamos esperar cair um novo planeta, um novo, como é falar? Meteoro aqui, quebrar esse negócio aqui. Vamos esperar acontecer isso outra vez? Aonde vocês gostariam que caísse isso? Olha o pensamento, quero ver aonde que está indo esse pensamento. Aonde vocês gostariam que caísse esse pequena bolinha de fogo aí? Aonde vocês gostariam? Onde tem conflito? Dá para perceber o espírito aguerrido que vocês têm ainda. É incrível. A gente não deve desejar isso daí para ninguém, pessoal. Para ninguém. Você está vendo que vocês caem facinho? Vários de vocês já estão pensando, devia cair lá, naquela ponta lá, naquelas bolas que iam uma virada assim, certo? Devia cair lá, certo? É interessante isso. Bom, aqui só falando um pouquinho mais do Sol Negro, né? Espero que a gente não tenha essa visão aqui, ó. E provavelmente isso vai acontecer, tá? Quando o Sol Negro for sacado daqui, porque ele vai ser sacado daqui, um pouquinho mais pra frente, nós vamos ter essa percepção aqui, ó. Vai ser uma coisa muito estranha acontecendo. Não é só a imagem. O que vai acontecer na Terra, o que vai acontecer na água, vai ser muito estranho. É como se eu tivesse dois campos magnéticos puxando para lugares diferentes. Um bem mais perto, um mais longe, mas vai acontecer isso ao mesmo tempo. E é muito interessante que vários animais que usam o campo magnético da Terra para fazer as migrações, sabe, para se locomover, eles vão ficar doidinhos. Já está começando a fazer isso. E nós também, por mais que vocês achem que nós não temos isso, nós também, nossa mente também se orienta pelo campo magnético da Terra. Se esses dois sóis estiverem ou na mesma linha, ou tanto faz, nós vamos ter uma perturbação mental violentíssima, principalmente quem é médium. Ou seja, todos mais retardado do que a gente já é. Tudo bem aí? Essa é a boa notícia. Para onde vão os dragões? Para onde vão os ditadores? Esses ditadores do nosso abismo, eles vão para esse lugarzinho aqui chamado Ceres. O que é Ceres? Ele é o quê? Ele faz parte do planeta Erg, que explodiu, e ele é basicamente o miolo do Erg, ou seja, é o núcleo do Erg, que está onde? No cinturão de asteroides. Está no cinturão de asteroides. É o que a gente chama de planeta anão.
Foi destruído. Que foi destruído. Então, vão sair da Terra, o pessoal vai sair da Terra e vai ser mandado para cá. Quem vai para cá? Só os dragões vão para lá. Só os dragões. Por quê? Porque eles não têm corpo astral. Tá? Então é necessário que façam a primeira reciclagem, refazimento, sei lá, dá o nome que vocês quiserem, para começar a trabalhar o corpo astral deles. Aqui, ó. Vai começar aqui. Só que não vai terminar aqui. Começa aqui. Vai ser uma primeira etapa, alguns milhares de anos, para se refazer uma parte disso daí. Esse fragmento também não tem corpo astral. Hã? Esse fragmento também não tem corpo astral. Não, lá dentro não tem, mas eles vão ter que criar isso daí. Já existe o laboratório pronto lá para começar a trabalhar isso neles. Na explosão, o corpo astral do planeta Foi desmontado. Foi desmontado. não tem corpo astral. Não. Vai ser E os magos negros? um lugar, porque as duas coisas Vão acontecer ao mesmo tempo. Já está sendo preparado já. Agora, existem pela física, esses fragmentos tendem a se unir novamente. Depende da situação. Algumas não vão fazer isso, algumas vão se espalhar ainda mais. Aqui o que está mantendo elas próximos é esse bicho aqui, ó. Esse bicho que mantém eles. O campo de atração deles faz com que eles fiquem numa órbita, né, circulando em volta dele. Eu tenho uma simulação onde esses dois corpos se chocam, aí eles ao se chocar se repetem, então eles chocam e acabam se A tentar aglutinar. Nesse caso ainda não. Não é o caso que vai acontecer. Fala. Da onde eles vieram? Não. Não, né? Aqui os magos negros vieram. Uma parte dos magos negros vieram daqui. Os dragões não vieram daqui. Eles vieram de um outro mundo. Eu pensei que eles fossem voltar para o lugar que eles vieram. Não. E é esse que está a questão. Eles sabem que vão para lá. Eles não querem ir para lá. Os dragões sabem que vão para lá. Os magos negros não vão lá também? Não. Isso vai acontecer no momento da sacada do Sol Negro. Quando o Sol Negro sair, automaticamente o poder de contenção, o poder de manipulação que os dragões têm, se dissolve. Por isso vai ter esse choque magnético. Vai. Então, tira-se o Sol para você tirar o poder mental que tem os dragões, aí eles enfraquecem, aí você saca eles. Quem é que vai sacar? Os guardiões. Eles vão pegar e arrastar. Da mesma forma que eles empurraram lá para baixo, eles vão trazer e levar para onde? Levar para cá. Enquanto isso perdurar, os guardiões vão ficar com eles o tempo inteiro. Não, eles não vão por nada. O mago negro vai permanecer aqui? É certo pensar que essa energia dos magos negros, apesar de ser muito densa, é mais sutil do que a dos dragões? É mais sutil, bem mais sutil. É um lugar onde a energia é diferente. Porque os magos negros têm corpo astral, tá? Eles não precisam refazer o corpo astral. Então eles vão para um outro lugar. Eles já estão sendo contidos, né? Os magos negros já estão sendo contidos e mandados para um outro lugar. Já estão. Já há algum tempo. Dá para imaginar qual é a função do afloramento desse Sol Negro? Porque esse Sol Negro foi plasmado, criado pelos dragões. Foi. Não é uma coisa que existe. Não, foi criado, é uma criação. Criado. Sacar esse Sol Negro, onde está, deve ter uma função, um objetivo. Sim. Sim, mas isso é uma outra palestra. Ele vai falar sobre o Sol Negro. Isso é uma outra palestra. E aqui, uma vez que eles tenham passado já por séries, ou seja, vai ficar alguns milhares de anos em séries, eles devem ser designados para aquilo que a gente chama da Lua Europa. Não é a Europa nossa aqui, hein? Cuidado, vai. A Lua Europa, que é uma lua que circunda Júpiter, tá? E é lá que vai dar, sabe, o refinamento do corpo astral. É lá que vai ser dado. Por quê? Em Júpiter é onde existe o quê? Os seres mais evoluídos do nosso sistema. E lá eles têm condições de fazer, sabe, o ajuste final do corpo astral desses dragões para preparar o quê? Para a encarnação. Eles vão encarnar aqui na Europa? Não. Lá é
fechar o ciclo de reparo do corpo astral deles. É lá que vai ser fechado. E depois que tiverem ok, vão sair daqui e aí vai definitivamente para um planeta onde lá eles vão reencarnar. É um outro planeta. Um outro planeta, bem denso, bem próprio para o corpo astral deles. É o que se espera que aconteça com a recuperação desses nossos irmãos, que são um pouquinho mais fortes que a gente. Tá? Não sei, essa designação a gente não tem. Na verdade a gente até tem, né? Eles não vão para ela, eles vão para uma outra estrela. Eles precisam ir para um local onde tem uma estrela vermelha, que a estrela vermelha ela é muito densa, e aí você coloca ele num planeta muito denso para puxar e deixar ele quieto lá. Esse planeta é para nós, o dragão não. Precisa de uma coisa especial para eles. Eles são especiais, né? Qualquer coisa vocês leem esses bichos aí, pessoal. Acho que tem mais uma. Muitas dessas informações pegamos desses textos aqui. A gente só deu uma compiladinha, tá? Eu acho que tem mais dois ou três sites aqui também que a gente pegou. Algumas de profecia. Lógico, você tem que saber interpretar melhor isso daí. Não é simplesmente pegar o que está lá e escrever, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a base principal são esses textos aqui, ó. Esses são os textos principais. É isso daí, pessoal. A gente falou uma pequena história de dragões, bem curtinha. Essa história ainda não acabou. Tem ainda o que vai acontecer com o exílio deles lá pra frente, né? Tem uma história ainda que vai acontecer. Tem a história do Sol Negro ainda, o que se espera do Sol Negro, tá? O desdobramento disso daí, mas isso fica para um outro dia para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Quem quiser vir, a gente está por aqui. Tá? Vamos com Deus.